Boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estiverem assistindo. Bem-vindos ao canal. Primeiro vídeo do canal. Infelizmente vou ter que gravar aqui na sala de casa porque o cenário ainda não ficou pronto, né? A gente está construindo um cenário ali bem legal para vocês, que traga vocês para dentro do nosso estúdio, que faça vocês sentirem a mesma emoção que a gente, tá? Mas eu tinha que gravar, não tinha como deixar passar esse primeiro momento da Copa do Mundo aí, falar sobre o que está acontecendo. Mas tudo isso depois da vinheta. Bem-vindos de volta, vamos lá então. Alguns jogos bem importantes aconteceram, deu pra gente observar aí o começo dessa Copa e ter noção que não existe mais bobo no futebol, como dizem, né? Tem seleções surpreendendo, outras decepcionando. E já vamos começar falando da nossa, Brasil e Marrocos, né? Quem assistiu o jogo ficou com um sentimento de decepção, ficou com um sentimento que tá faltando algo, ficou com um sentimento que talvez a gente não avance tão longe se os jogadores continuarem assim. Parece que falta garra. Parece que os jogadores entram de salto alto, né? Eu ganhei a Champions, eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu sou artilheiro da Premier League, e aí ficam nesse salto alto e esquecem a vontade, que é o que não está faltando para as seleções menores, né? E aí ali no Brasil e Marrocos a gente viu isso. Parecia que o Brasil perdido no começo do jogo, os primeiros 20 minutos completamente dominado pelo Marrocos. O meio-campo do Marrocos envolveu a seleção brasileira de uma forma assim que eu fazia tempo que eu não via. O Brasil tinha perdido já alguns jogos, mas não sendo dominado dessa forma, né? O meio-campo ali dominou, Casemiro errou muito passe, Paquetá não conseguia dominar a bola e o meio-campo ali do Marrocos completamente superior ao Brasil. Inclusive com um menino de 18 anos, né? Isso que é incrível, porque no Brasil a gente sente essa falta, a gente quer Endrick, e a desculpa do Ancelotti é, ele é muito novo, ele tem que ganhar experiência, mas no Marrocos não, né? Um menino de 18 anos dominou completamente o meio-campo do Brasil, que é um meio-campo experiente, então é um sinal que nem sempre a experiência fala mais alto. O que vale mesmo é a qualidade técnica e o momento que o jogador está vivendo. Acredito assim que, assim como eu, os torcedores, quem assistiu esse jogo, ficou pensando: será que vai manter essa escalação? Será que vai substituir agora? Será que vai substituir depois? E até saiu alguns vídeos depois ali do próprio Endrick meio decepcionado quando viu que não ia entrar. E é o sentimento que eu também fiquei. Eu quero saber se vocês ficaram. Comenta aqui depois o que vocês pensaram sobre essas substituições, né? Igor Thiago, confesso que me decepcionou um pouco. A gente estava criando grandes expectativas em cima dele, e ele pula numa bola, um cabeceio livre, sem nenhuma marcação, e ele erra a cabeçada da bola. Né? Teve até um vídeo do próprio treinamento que o Paquetá cruza uma bola e os atacantes erram o cabeceio livre. Então é um ponto para você pensar, um ponto para ser trabalhado. Se você erra o cabeceio no treinamento, imagina quando tiver uma marcação mais forte num jogo oficial, né? Perdeu muitas chances, talvez ele deixe a chance dele escapar entre os dedos, né? O próprio Igor Thiago deixa essa chance escapar, ele veio com todo esse alvoroço por ser vice-artilheiro da Premier League, mas a gente tem que lembrar que lá ele faz muito gol de pênalti, né? Não tirando mérito, tem que saber bater pênalti, a gente já foi eliminado na Copa do Mundo por pênalti, mas jogo é jogo, né? Então isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Vamos ver como que o Brasil vai se reformular e vir nos próximos jogos, né? E aí, falando dos demais jogos, não vou falar de todos aqui para não me estender muito, mas ali África e México, né? África do Sul e México, um jogo bem disputado, bem jogado. Confesso que acreditei que a África ia ganhar, mas o México veio, mostrou aqui que é o dono da casa, que vai disputar, que vai competir. Então é uma seleção que a gente tem que ficar de olho. Assim como no jogo de hoje, Holanda e Japão, confesso que fiquei bem dividido. Queria que o Japão ganhasse, queria que a Holanda ganhasse. O brasileiro, às vezes a gente tem essa tendência a torcer pro time mais fraco. Eu queria que o Japão fosse longe, apesar de não ser um time tão fraco assim. E aí o Japão foi lá, fez o golzinho, a Holanda fez o golzinho. E quando a Holanda faz o 2-1, claramente a Holanda tirou o pé achando que estava resolvido, e o Japão veio e mostrou que no futebol de hoje não tem isso, não tem resolvido. Se você for, você tem que ter vontade, ir pra cima, você consegue. O Japão foi atrás do empate e mostra que é uma seleção que a gente tem que ficar atento, tem que ficar cuidando eles. Eles já jogaram amistosos com o Brasil, mostraram que não são fáceis, que sabem o que estão fazendo, né? O Japão faz um trabalho muito bonito nas categorias de base. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que eles estão com os meninos trabalhando bola, trabalhando até drible.
Então é isso que está sendo perdido no Brasil, né? No Brasil a gente pensa muito no passe, nos pontas, correndo, o futebol correria. E lá não, eles estão pegando, fazendo uma escola de drible, uma escola de não ter medo de ir para cima, né? É um pouco diferente. É como se fosse o futebol antigo do Brasil. Então a gente tem que ficar bem atento tanto com o Japão quanto com a Holanda, né? E o último jogo aí que me surpreendeu foi Estados Unidos e Paraguai. Confesso que era um jogo que eu tava torcendo pro Paraguai, acredito que a América do Sul inteira tava torcendo. A gente tem esse sentimento aqui de América Latina. E eu não queria que o Paraguai ganhasse, né? Eu queria que o Paraguai amassasse os Estados Unidos, passasse lá uns 3-4-0. Mas infelizmente foi bem ao contrário, né? Os Estados Unidos veio, mostrou que tem futebol, que sabe jogar e fez o 4-1. Só que o Paraguai estava muito apático. Quem assistiu o jogo ficou decepcionado porque você via que o Paraguai parecia que não tinha força para reagir. O Paraguai que tem uma defesa sólida, né? Tem Balbuena, tem Gustavo Gomes, que são zagueiros muito bem vistos aqui no Brasil. Um com passagem pelo Corinthians, outro com passagem pelo Palmeiras. Zagueiros muito experientes, muito fortes, mas que, claro, junto com todo o time, não é só a zaga que faz um time, que estavam completamente perdidos e foram dominados pelos Estados Unidos. Quem escutou a transmissão no YouTube ouviu até o narrador falando que nos Estados Unidos teve uma propaganda em cima da seleção americana, porque eles não têm esse apreço pelo futebol, né? Eles preferem mais o basquete, o futebol americano, tal, o beisebol. Então o nosso futebol, ou soccer, eles não têm tanto apreço, e lá eles fizeram eu ia até falar um palavrão agora, né? O YouTube ia cortar, então uma propaganda legal sobre o atacante deles. Eles deixaram o pessoal acreditando que ele era o Pelé americano, e realmente foi o que pareceu no jogo. O cara não tava com medo, partiu pra cima e o Paraguai deixou eles fazerem o que queriam. Então, esse é um grande recado pra gente. Não tem bobo no futebol. Seleções estão sempre surpreendendo, jogadores surgindo, jogadores que tinham experiência e que agora não estão desempenhando, que tem que ser cobrado. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso, e o Ancelotti tem que abrir o olho e ver o que ele faz pro próximo jogo da seleção. Mas é isso, deixa seu comentário aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o likezinho pra gente que vai ajudar no crescimento, tá bom? Tchau, tchau.